Olá, queridos. Deus abençoe a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. E hoje é dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos. E eu queria deixar uma mensagem aqui no canal para os nossos queridos seguidores, todos aqueles que são inscritos no canal. Diga-se de passagem, vocês são a razão da existência desse canal. E é um dia muito importante aqui para nós. Aqui nós chamamos de Thanksgiving Day, ou seja, dia de ação de graças. E é sem sombra de dúvida o feriado mais importante dos Estados Unidos da América. Ele é mais importante do que o Natal, por exemplo, e qualquer um outro feriado aqui. O país para, literalmente, o país para por completo. É algo realmente impressionante de se ver. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus e deixar para você um pequeno resumo da história desse feriado, não é? Como que começou esta celebração aqui nos Estados Unidos, e para você entender a grandeza desse país. Esse país não é grande à toa, esse país não é a nação mais poderosa do mundo à toa, por acaso. Talvez hoje você vai entender por que a mão de Deus sempre esteve de forma tão forte sobre os Estados Unidos da América. Isso tem uma explicação, não é por acaso. Então eu quero ler com você um texto. Veja bem o que diz em Isaías capítulo 12, versículo 4, diz assim: E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Agora, veja bem isto: e contai quão excelso é o seu nome. Esse texto por si só já dá as razões, né, desta celebração de ação de graças. E, para quem não sabe, os Estados Unidos da América foram fundados por imigrantes cristãos, não é? Acredita-se que a primeira caravana tenha chegado aqui em 1620, num navio feito de madeira, ainda na época, um navio a velas, feito de madeira, chamado Mayflower. Eu até tenho aqui uma foto desse navio, que eu gostaria de mostrar para vocês. E esse povo estava, na verdade, fugindo da perseguição aos cristãos na Europa, né? Então, um grupo de imigrantes da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia se uniram em torno de 120 pessoas, o que é muito curioso, porque o mesmo número dos cristãos que estavam no cenáculo quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, para falar a verdade, existem muitos paralelos entre os Estados Unidos da América e Israel, muitos paralelos, né? Israel tem, né, até hoje 13 tribos, né, contando com as 2 tribos de José, e os Estados Unidos da América começaram com 13 províncias, que depois se tornaram o chamado Estados Unidos da América. Hoje são 50 estados, né? E uma série de outros paralelos que podem ser traçados entre os Estados Unidos da América e Israel. Esse é apenas mais um deles. Então, em torno de 120 pessoas chegaram aqui nesse Mayflower, no navio chamado Mayflower. E essa foto que vocês acabaram de ver é uma foto onde aparece, inclusive, deixa eu colocar novamente, as divisões internas do navio, como realmente o navio original era subdividido, né? E as pessoas viajaram, naquela época, cruzar o oceano não era tão simples como hoje, na verdade. Hoje em dia, as embarcações são tão seguras, tão rápidas, tão velozes, tão estáveis. Naquela época não era assim. Era realmente um risco de vida, era um projeto de vida, realmente, cruzar o oceano para tentar a vida em algum lugar. E esse grupo fez isto porque eles estavam, na verdade, em busca de liberdade religiosa. Eles estavam em busca da oportunidade de poderem servir a Deus com liberdade, fugindo da Inquisição na Europa, a perseguição da Igreja Católica àqueles que queriam servir a Deus de acordo com a Bíblia Sagrada, né? Os chamados protestantes, né? E esse grupo chegou aqui nos Estados Unidos em 1620. Agora, olha só como que Deus é tremendo, gente. Quando Deus tem um plano, como que Ele faz as coisas acontecerem? O que acontece? Eles chegaram aqui um pouco antes do inverno, né?
pouco tempo depois da chegada deles, eles enfrentariam o primeiro inverno aqui na região da Nova Inglaterra. A cidade onde eles chegaram é mais ou menos eu diria uns 80 quilômetros de distância daqui, da onde eu moro, da cidade de onde eu moro, uma região chamada Plymouth, uma região costeira, onde o Mayflower chegou pela primeira vez, onde o primeiro grupo estabeleceu acampamento, digamos assim. E aí o que acontece? Esse grupo não teria sobrevivido se Deus não tivesse algumas coisas planejadas para proteger este grupo, né? Eles chegaram, e aí o que acontece? Logicamente, eles teriam que começar a montar acampamento, a preparar tendas, né? A formar as cabanas e etc e tal. Só que veja bem, o que acontece é algo muito interessante, porque o frio aqui é muito intenso. Até hoje, aqui, com toda a modernidade que nós temos, aquecimento interno, os carros todos aquecidos, todo lugar que você vai tem aquecimento. Você só sofre um pouquinho quando você sai de casa, entra no carro, sai do carro e entra aonde você vai, no shopping center, na igreja, onde quer que você vá. Aquele pedacinho ali você passa alguns apertos, mas fora isto, tudo maravilhoso. Ainda assim é difícil. Eu lembro, por exemplo, há uns invernos atrás, há uns talvez 6, 7 invernos atrás, que o sistema de aquecimento da minha casa estragou, deu um problema no sistema de aquecimento, em pleno inverno, com temperaturas 15, 20 graus abaixo de zero, e até que conseguíssemos alguém, um profissional, para chegar e consertar o sistema de aquecimento, nós ficamos mais ou menos 3 ou 4 dias sem aquecimento, isto morando numa casa moderna, com sistema de proteção, tudo ok, tudo de acordo com a modernidade. Nós passamos um profundo aperto. Nós juntamos eu, minha esposa, filho, filha, nós juntamos todo mundo num quarto só, todo mundo montamos 2 ou 3 colchões e nós dormíamos os 4 nesse colchão para nos aquecermos, com 3, 4 cobertas por cima de nós para tentar dormir, nos aquecer, e era difícil, muito complicado. Passamos 3 ou 4 dias assim, realmente tenebrosos. Agora você imagina, para peregrinos como esses, imigrantes recém-chegados nesta terra, sem absolutamente nada da modernidade que nós conhecemos hoje, com cabanas feitas à mão, né? e aquecidas apenas com fogareiros. Imagine bem o que aconteceu. Então, primeiro inverno aqui nesta terra, vários morreram de frio. Houve realmente uma perda muito grande naquele grupo. Então, quando terminou o inverno, então viria a primeira oportunidade, né, primavera, verão e etc., para eles então efetuarem a primeira plantação e a primeira colheita. E agora veja bem como que Deus é tremendo. Quando eles chegaram aqui, só tinham índios, logicamente. Apenas índios na terra. E eles encontraram aqui um índio chamado Squanto. Tem uma foto aqui dele, né, um desenho dele. Esse é o índio que eles encontraram, dentre muitos outros índios, eles encontraram esse índio chamado Squanto, né? E, acredite ou não, Squanto falava inglês. Como que Squanto falava inglês? Porque durante a sua infância e juventude, ele foi sequestrado várias vezes, porque embora o primeiro acampamento tenha sido levantado aqui em 1620, mas vários outros exploradores passaram por aqui, europeus e etc., né? E nessa ida e vinda desses exploradores, Squanto teve contato com vários deles, ainda jovem, foi sequestrado algumas vezes, esteve inclusive na Europa. E nessas idas e vindas, tanto dos exploradores anteriores aos colonizadores, bem como de Squanto, o que acontece? Squanto aprendeu a falar inglês. Não sei até que grau, se era super fluente ou não, mas o importante é que ele aprendeu a falar inglês. Ele entendia os ingleses, bem como sabia se comunicar naquela língua. E veja bem, e foi exatamente por causa desse índio que falava a língua dos imigrantes, e por causa da sua capacidade de se relacionar com o homem branco, né, como chamam os índios, o que acontece? Isto foi extremamente decisivo para a sobrevivência daquele grupo que conseguiu passar o primeiro inverno.
Esquanto foi a pessoa que ajudou esse grupo a sobreviver, literalmente, por causa de Esquanto, por causa desta provisão divina, esse grupo conseguiu sobreviver, aqueles que não morreram no primeiro inverno, conseguiu sobreviver, né, conhecer um pouco melhor a terra, aprenderam a fazer cabanas com os índios, aprenderam a cultivar a terra, aprenderam os segredos da colheita com pouca ferramenta, pouco material, poucos recursos e etc. E aí vem então o desafio seguinte, que era plantar e colher. Então eu separei para vocês algumas fotos, né, do que retrata naquela época esse processo de plantação e de colheita. E você vê aqui o pessoal trabalhando a terra, fazendo os sulcos na terra e preparando para a sua colheita. Eles também usavam a pesca como meio de sobrevivência, logicamente, e tudo isto foi logicamente acompanhado por uma grande proteção divina. Então agora eu quero que você raciocine comigo o que aconteceu quando esse grupo de cristãos, servos de Deus, os primeiros imigrantes a pisarem nesta terra. Imagine o que aconteceu quando esse povo lançou mão da sua primeira colheita nesta terra. Quando eles viram o primeiro fruto brotando desta terra, que eles sabiam que eles poderiam comer do fruto da terra e que aquele era apenas o começo, que eles haviam descoberto um novo mundo, como eles mesmos chamaram de novo mundo, tanto que até hoje, aqui onde eu moro, essa região, 6 estados nessa região, o meu estado, que é o estado de Massachusetts, o estado de Connecticut, que aqui a gente chama de Connecticut, o estado de New Hampshire, o estado de Vermont, o estado de Nova York, e tem mais um que me falha a memória agora. Eu sei que são 6 estados ao todo. Esses estados são chamados de Nova Inglaterra. Até hoje recebe o nome de Nova Inglaterra. O estado de Maine, então é Nova York, Connecticut, Vermont, Massachusetts, New Hampshire e Maine. 6 estados que formam a chamada Nova Inglaterra. Por quê? Porque eles vieram de lá, a maioria da Inglaterra, alguns da Escócia, Irlanda, vieram para cá. Quando chegaram aqui, eles chamaram este lugar, pouco tempo depois, então este lugar ganhou este nome, esta fama de Nova Inglaterra. Até hoje nós temos aqui vários lugares aqui com os mesmos nomes que nós temos na Inglaterra, né? Manchester, Winchester, Chelsea e por aí vai. Nomes que são nomes reproduzidos da Inglaterra, que eles conheciam na Inglaterra, digamos assim. E aí acontece o seguinte, o que eles fazem? Eles fazem o primeiro culto deles na terra, não é? Não era missa, como no Brasil, era culto cristão, culto bíblico. Primeiro culto, quando eles estavam perto de fazer a primeira colheita, quando eles perceberam que a colheita estava chegando, eles fizeram um culto de louvor, de ação de graça e de louvor a Deus, já esperando a chegada da primeira colheita que estava por vir, o que para eles seria uma grande festa, não é? E aí, em outubro de 1621, então houve a primeira celebração conhecida como Ação de Graças. Então, todos os imigrantes que sobreviveram, junto com os índios daquela época, né, que eles conheceram e fizeram amizade através de Esquanto, então se reuniram e fizeram a primeira grande celebração de ação de graças. Então, lembra do que nós lemos em Isaías 12:4? Lembra o que diz o texto? Veja bem, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. E foi exatamente isso que aqueles imigrantes fizeram. Eles fizeram uma grande festa de gratidão a Deus. Gente, esta palavra para mim é uma palavra tão poderosa. Você sabe que gratidão é algo tão forte, tão poderoso, que suplanta muita coisa. Quantas pessoas que não conseguem ser gratas a Deus, não conseguem agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, pelas dádivas, pela salvação, pelo perdão. Nós somos tão falhos, gente, nós somos tão pecadores.
Nós erramos tanto, às vezes nós fazemos coisas que nem nós acreditamos que seríamos capazes de fazer. E ainda assim o Senhor não só nos perdoa, nos restaura, nos renova, nos capacita. É ou não é? E talvez você mesmo pode se relacionar com o que eu estou dizendo, talvez diz respeito à sua própria vida. E a gratidão é algo que traz prazer ao coração de Deus, porque que nós somos falhos, nós sabemos e Deus sabe. Mas quando nós demonstramos gratidão a Deus, principalmente por provisão é algo tão fabuloso, é a diferença entre aquele que está com fartura e aquele que passa necessidade. A diferença é a provisão divina. E eu exerço essa gratidão todos os dias. Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem sido tão bom com a minha casa, Deus tem provido tudo o que eu preciso, Deus tem suprido todas as nossas necessidades e mais, Deus tem suprido e mais. Ou seja, não apenas aquilo que nós necessitamos, mas ainda muito mais, a ponto de nós podermos ajudar outros, não é? E por isso que a ação de graças nos Estados Unidos é uma celebração tão poderosa. Mesmo hoje, que a nação já não está tão identificada com esse princípio cristão, não é? A nação mudou muito, nesses 200 e tantos anos, a nação mudou muito, logicamente. Um país democrático tende a mudar à medida em que a maioria vai fazendo opções, não é verdade? Mas eu digo para você, a força desse feriado, dessa celebração aqui nesse país ainda é extremamente grande. As famílias todas param, de qualquer credo, de qualquer região, param para celebrar, para dar graças a Deus. É literalmente isto. Para dizer obrigado, Senhor, pela colheita, obrigado pela provisão deste ano, obrigado por fazer desta nação uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação rica. E esse espírito de gratidão que toma a nação, que contagia a nação, eu creio que suplanta muito dos seus defeitos, muitos dos pecados da nação, muita coisa errada que se faz aqui durante o ano. Nesta data, muito disso é suplantado por esta gratidão, quando nós nos aproximamos de Deus e dizemos, Senhor, muito obrigado. O que seria de mim sem o Senhor? O que seria de mim se o Senhor não me amasse, se o Senhor não provesse as minhas necessidades? Então eu quero deixar esta palavra, é uma palavra curta, é um vídeo curto, mas eu não poderia deixar passar, não poderia ficar em silêncio no dia de hoje. Primeiramente, para dizer de mim mesmo, obrigado, Senhor, por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que eu não mereço, eu, Jefferson Neto, sei que eu não mereço todas as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu não mereço, eu me conheço. Portanto, ser grato é o mínimo que eu posso ser. É o mínimo, ser grato é o mínimo. E é o que eu quero ser, grato diante de Deus. Em segundo lugar, eu quero te estimular, eu quero entusiasmar você a praticar a gratidão. Lembre-se sempre do que Deus fez por você. Nunca se esqueça. Às vezes, o fato de nós estarmos precisando de um milagre, precisando de uma intervenção de Deus, e dele não ter feito essa intervenção ainda, nós começamos a reclamar, porque esquecemos do que ele já fez lá atrás. E um dos grandes segredos de se alcançar vitórias ainda não alcançadas é lembrar daquelas que já foram alcançadas. É ser grato a Deus por aquilo que já foi feito lá atrás. Porque Deus é maravilhoso e Ele ama o grato, Ele ama aquele que é grato. Tá bom? Então eu quero deixar esta palavra para você, Isaías 12:4, né? E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Deus abençoe a todos nesse dia de ação de graças. Happy Thanksgiving para todos. Feliz dia de ação de graças para todos, para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.